Um excelente dia para todos, um bom domingo para todos. Mais uma vez reunidos aqui nessa manhã de domingo para mais uma rápida leitura do Evangelho, uma vez que nós estamos em fase de transição, né? Do virtual aqui, das lives para as palestras presenciais. Então, antes da gente começar, eu gostaria de convidar para que as pessoas coloquem um copo com água para fluidificar, para que nós possamos tomar ao final da nossa reunião virtual. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelas bênçãos que vimos recebendo nessa semana, durante a nossa vida, o nosso dia. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudos que estamos tendo. Pedir por todos aqueles que se necessitam, por todos aqueles que se encontram em dificuldades, em sofrimento, encarnados, desencarnados, aqueles que se encontram em locais de guerras, que precisam de amparo, de proteção. Que os amigos espirituais estejam abençoando a todos os necessitados. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, na semana passada, nós começamos uma fase de transição das nossas palestras online que a gente vem fazendo aqui há 2 anos já, né? O que começou como um provisório, né? Não, vai durar aí 1 mês, 2 meses, né? A pandemia já há 2 anos, né? Então, acabou ficando uma coisa definitiva, uma vez que os centros espíritas, assim como as igrejas fecharam também, né? Muitos passaram a esse ambiente virtual. E agora, retornando ao nosso habitual, retornando ao que era antes, né? Nós estamos fazendo essa nossa transição aqui do online para o presencial. Então, algumas mudanças na nossa dinâmica são necessárias, uma vez que os centros espíritas e também o Centro Espírita André Luiz, né, que nós estamos transmitindo aqui pelo Centro Espírita André Luiz, está retornando com as suas atividades presenciais, tal qual era antes da pandemia. Então, a primeira mudança nesse sentido é o retorno da evangelização infantil presencial. A gente vem fazendo as evangelizações infantis aqui pelo canal e agora vai retornar presencial a partir de hoje, domingo, às 9 da manhã, a partir de hoje, dia 13 de março de 2022. Então, às 9 horas da manhã, lá no Centro Espírita André Luiz, está recebendo as crianças lá na sua sede. A sede fica em frente ao Lar dos Vovôs, ali atrás da Fiat, no cruzamento da BR, ali na altura do Atacadão. Então, ali atrás tem uma ruazinha ali, onde estão sendo recebidas as crianças. Eu faço o convite para levar os seus filhos lá, as crianças lá, para assistir com toda a segurança, né? Máscaras, álcool em gel, distanciamento, que a gente já está acostumado aí, né? Como eu também havia comentado na semana passada, para acompanhar a evangelização infantil e também para retornar com as palestras presenciais no horário que eram antes da pandemia. As palestras presenciais já estão ocorrendo aos domingos, já tem alguns meses, às 19 horas. Elas vão passar a partir do dia 3 de abril, ou seja, no primeiro domingo de abril, vai passar das 19 horas para as 9 horas da manhã para acompanhar a evangelização infantil. Então, os pais vão para a palestra e as crianças vão para a evangelização infantil. E as lives aqui do canal vão continuar? Como que vai ficar essas lives? Nós estamos resolvendo ainda essa questão, né? Sobre as datas e os horários da live ainda, mas a ideia é continuar assim com as lives aqui no canal, mas em outro dia e horário, né? Para a gente não ficar concorrendo a colocar 2 palestras, uma online e uma presencial. Não dá para transmitir ao vivo a palestra de lá, não, nós temos algumas limitações tecnológicas, né? A questão da internet, então nós estamos ainda resolvendo como que vai ficar essa questão das nossas lives aqui. A ideia, sim, é continuar, porém, em outro dia e outro horário. Então, para a gente não perder, para não perder as nossas postagens aqui, nem os vídeos que a gente posta, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, né?
aqui embaixo tem um botãozinho, está escrito inscrever-se. Se tiver inscrito é porque já está beleza. Se tiver vermelhinho escrito inscrever-se, clica nele aí para se inscrever no canal, porque o YouTube avisa quando nós lançamos vídeos novos aqui, né? Curte o vídeo. E a ideia é que a gente divulgue a mensagem espírita, né? O canal não é monetizado, ele não gera renda. A nossa ideia é só realmente divulgar a mensagem espírita. E para nós continuarmos aqui o nosso trabalho virtual aqui, ainda que curtinho, né? Eu gostaria de ler um trecho do Evangelho para nosso estudo de hoje. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 7 fala sobre a paciência. E diz o Evangelho: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Antes, bendizei o nome de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Nós devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas a outra, muito mais difícil e também muito mais meritória. Veja as palavras que o Evangelho coloca, né? A de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a nossa paciência. Então, quando a gente fala assim, parece que Deus colocou você no meu caminho para testar a minha paciência, é realmente exatamente isso, né? Deus coloca no caminho as pessoas para testar a nossa paciência. E a questão aqui não é a gente ficar analisando se as pessoas são prova para a nossa paciência, mas de quantas pessoas nós estamos sendo prova de paciência, né? Porque nós costumamos colocar as outras pessoas como, você é prova para a minha paciência, você tem que ter paciência com você. Mas e quantas pessoas têm que ter paciência com a gente, com o nosso jeito, né? Então que a gente possa ser menos prova de paciência para as pessoas com as quais convivemos, tentando ser pessoas um pouco mais leves de se lidar, mais fáceis de se lidar, né? Mais compreensíveis, fazendo parte aí do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. A vida é difícil, sabemos, diz o Evangelho. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando se curva a cabeça para o chão. E é realmente isso, né? A gente costuma perceber só o que acontece de ruim com a gente, mas a gente não percebe o que acontece de bom. E diz o Evangelho que se a gente começar a observar tudo que nós recebemos, nós vamos perceber que nós temos muito mais de bom, muito mais a agradecer do que a reclamar. Coragem, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que temos ainda que expiar o nosso passado e de nos fortalecermos para o futuro. Sejamos, pois, pacientes, sejamos cristãos. Que nós possamos ter isso em mente durante a nossa semana, que os nossos sofrimentos nada mais são do que formas de evolução, né? Penitências que nós estamos tendo pelo que nós mesmos cometemos em vidas passadas. E lembrando do que o Evangelho diz, que há dois tipos de problemas que nós enfrentamos nessa vida. Aqueles que têm origem em vidas passadas e os que têm origem nessa vida. Muitos dos problemas que nós temos aqui é consequência das atitudes que nós temos nessa vida, não tem nada a ver com a vida passada. E às vezes a gente fica falando, nossa, estou sofrendo, devo ter feito alguma coisa na vida passada. Analise se não foi nessa vida mesmo que a gente fez, se o que nós estamos passando agora não é consequência de nossas próprias atitudes, de nossas próprias decisões. Que nós possamos ser, então, pacientes, sermos cristãos, tolerar as dificuldades dessa vida, que nessa vida haveremos dificuldade. Mas como diz o Cristo, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que Jesus nos abençoe a todos, que
tenhamos todos uma excelente semana. Até domingo que vem.